Olá, eu sou o professor Marco Nunes e esta é mais uma aula de citologia do FACBio. Nesta aula de citologia, estudaremos o citoesqueleto das células eucarióticas. O citoesqueleto. Todos os seres vivos, exceto os vírus, são constituídos por células. Alguns por uma célula, outros por várias. No corpo humano, por exemplo, há trilhões de células, de diferentes formas, adaptadas a diferentes funções. Hemácias são bicôncavas, forma que aumenta a eficiência de captação do gás oxigênio. Fibras musculares estriadas esqueléticas são cilíndricas. Fibras musculares cardíacas são cilíndricas e ramificadas. Fibras musculares lisas possuem forma fusiforme, ou seja, largas no centro e achatadas nas extremidades. Todas as células musculares podem se encurtar no processo de contração, gerando força para realizarem várias atividades no corpo. Espermatozoides são alongados e hidrodinâmicos, para nadarem com eficiência no sêmen. Células intestinais são colunares e possuem dobras na superfície, chamadas microvilosidades, que aumentam a eficiência de absorção de nutrientes alimentares. Neurônios são muito longos e ramificados, servindo ao transporte de informação pelo corpo e comunicação com outras células. Leucócitos possuem forma irregular e mutável, facilitando sua locomoção e captura de corpos estranhos ao corpo. Mesmo células imóveis apresentam movimentação interna de suas estruturas. A manutenção da forma celular, a capacidade de algumas células de mudar de forma e a capacidade de movimentar seus componentes citoplasmáticos são funções do citoesqueleto. O citoesqueleto é uma malha de diversos tipos de filamentos proteicos presentes no citoplasma das células eucarióticas. Vamos deixar bem claro suas principais funções: sustentar a forma celular, permitir o movimento celular e movimentar substâncias e os componentes citoplasmáticos. Há três tipos de filamentos proteicos formando o citoesqueleto: os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Os microfilamentos do citoesqueleto. Os microfilamentos do citoesqueleto são filamentos proteicos formados principalmente pela proteína actina. Os microfilamentos têm funções relacionadas com a sustentação da forma celular e movimentos das células, como ocorre na formação dos pseudópodos nas amebas, na contração muscular nas células musculares e na citocinese no final da divisão celular das células eucarióticas animais. Para sustentar a forma celular, os microfilamentos de actina se acumulam próximos à membrana celular e se ligam a proteínas da membrana. Veja no caso de uma hemácia. Os filamentos de actina se ligam a proteínas da membrana, formando algo parecido à estrutura de sustentação de um telhado, providenciando a forma típica das hemácias. Veja outro exemplo dos microfilamentos de actina agindo na forma celular. Em células intestinais, chamadas enterócitos, a forma da superfície cheia de dobras chamadas de microvilosidades são sustentadas internamente por vários microfilamentos de actina, ligados a outras proteínas que os mantêm unidos entre si e a membrana celular. Nesta animação, vemos células musculares em processo de contração. Neste processo, os microfilamentos de actina se associam a filamentos de outra proteína citoplasmática, a miosina. A miosina se liga à actina, puxa os microfilamentos de actina para o centro, provocando a contração da fibra muscular. A miosina e a actina também trabalham juntas para provocar o estrangulamento celular no final da divisão celular, levando à divisão de uma célula-mãe em duas células filhas. Este processo é chamado citocinese. Filamentos intermediários do citoesqueleto. Os filamentos intermediários são fortes filamentos proteicos que sustentam a posição do núcleo e das organelas celulares, além de suportar estresse mecânico. Os filamentos intermediários funcionam como colunas de sustentação da forma celular. Enquanto os microfilamentos de actina tendem a se concentrar próximo à membrana celular, os filamentos intermediários tendem a se localizar mais ao redor do núcleo celular no citoplasma. Microtúbulos do citoesqueleto.
Os microtúbulos são filamentos proteicos do citoesqueleto, que possuem forma cilíndrica e oca. São macromoléculas constituídas por vários monômeros da proteína tubulina e atuam no transporte de organelas celulares pelo citoplasma, na migração dos cromossomos durante a divisão celular e são ainda responsáveis pelo movimento dos cílios e flagelos em células como o espermatozoide. Os microtúbulos são montados a partir de uma organela celular chamada centrosoma. Vamos ver uma animação. Ao fundo, vemos vários microtúbulos se formando a partir do centrosoma. Os microtúbulos estão servindo como trilhos de transporte a organelas, como vesículas membranosas e mitocôndrias. Este transporte é realizado por proteínas motoras, como a dineína, que em uma das suas extremidades se liga a uma organela e com a outra se desloca sobre os microtúbulos de tubulina, consumindo ATP. Nesta outra animação, vemos os microtúbulos se formando a partir do centrosoma e depois se ligando aos cromossomos para organizar a sua migração durante a divisão celular. Ficou claro que uma das principais funções dos microtúbulos é a movimentação de estruturas celulares no interior da célula? Resumindo, o citoesqueleto é uma malha de diferentes filamentos proteicos, que sustentam a forma celular, permitem a movimentação da célula e de estruturas no interior da célula. Existem 3 tipos de filamentos no citoesqueleto: os microfilamentos de actina, que estão associados principalmente à membrana celular, os filamentos intermediários, dispostos principalmente ao redor do núcleo, e os microtúbulos de tubulina, que se formam a partir do centrosoma no interior do citoplasma.